Bom, pessoal, voltando então, a consequência daquilo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior é essa aqui, ó. Nós temos praticamente quatro grandes áreas de concentração de população na África: o Golfo da Guiné, o Maghreb, o Delta do Nilo e a região dos Grandes Lagos de Água Doce, ó, como eu falei para vocês, que é exatamente as áreas que oferecem melhores condições para a ocupação humana. E aí nós temos vazios aqui no Saara, nós temos vazios na floresta equatorial, nós temos vazios aqui embaixo no deserto da Namíbia e no Kalahari, tá certo? E isso tudo faz com que haja uma distribuição da população de maneira muito desigual aqui na África, ou melhor, lá na África, né? Ato falho aqui. Então, ó, o delta do Nilo, o Maghreb, o Golfo da Guiné e a região dos Grandes Lagos, tá certo? Áreas de mais densa ocupação populacional no continente africano, tá certo? Bom, esse mapa aqui, pessoal, ele mostra a divisão étnica da África, tudo bem? É uma divisão territorial anterior ao período colonial, uma divisão que os locais mantinham, todas as nações africanas, tá certo? Então eram mais de 3.000 etnias, né, que falam mais de 2.000 idiomas diferentes. E toda essa divisão aqui, ela não foi respeitada, assim como as próprias origens culturais, elas foram atropeladas pela colonização aqui, certo? E boa parte dos conflitos, da pobreza, boa parte dos problemas que a África tem hoje estão efetivamente ligados à colonização europeia e à maneira como essa colonização foi feita. Um dos grandes problemas vai aparecer, inclusive, daqui a pouco, numa questão que eu vou mostrar para vocês, é o desrespeito quase que completo a essas linhas imaginárias que determinavam os territórios de cada nação africana, né, antes do período colonial, tá certo? A África já era dividida antes do colonizador chegar. Ela já tinha a sua própria divisão. Ah, havia conflitos, é óbvio, mas ela já tinha a sua divisão antes dos colonizadores chegarem. Os colonizadores eles ignoraram solenemente essa divisão e aprofundaram graves problemas que já existiam. Esse mapa aqui mostra exatamente, ó, o colonialismo, que vai acontecer basicamente entre 1880 e 1970. Tá? O colonialismo na África não vai ser igual ao colonialismo nas Américas. Primeiro, ele vai ser tardio em relação ao colonialismo americano, né? A gente aqui, o Brasil, por exemplo, tornou-se colônia de Portugal em 1500, em abril de 1500, e a África só transforma-se em colônia europeia no final do século XIX. O Brasil permanece como colônia de Portugal durante 322 anos. Já a nossa independência acontece só em 7 de setembro de 1822. Enquanto isso, no continente africano, a colonização não durou mais do que 90 anos. Até a década de 1970, durante a década de 1970, os últimos países africanos conquistaram a sua independência. Tá? Os últimos novos países que começaram a surgir a partir dessa nova divisão imposta aqui pelos colonizadores. Então, ó, o que a gente está vendo aqui? Essa parte dominada pela França, é uma área de influência francesa. Essa parte de vermelho, dominada, a área de influência britânica. Essa parte em laranja aqui, a Líbia e a Eritreia, área de influência italiana. Aqui a província de Rio do Ouro, e o Marrocos espanhol, como eu acabei de dizer, área de influência espanhola. As colônias portuguesas, que são Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Tá? Então a gente vai ter, tá, uma colonização, uma divisão que foi feita na África a partir dos interesses da colonização europeia, o que a gente vai chamar de partilha da África por parte dos colonizadores europeus, tudo bem? E que vai impor essa nova divisão, que vocês vão ver aqui, vocês estão vendo aqui. Então, a Bélgica também participa do colonialismo, então você vai ter aqui o Congo belga, que a gente chama, outros países como Ruanda, né, também vão ser colônias, também vai ser uma antiga colônia belga.
Então, há uma divisão feita a partir dos interesses dos colonizadores europeus, ignorando completamente as divisões que já existiam no continente africano, tá certo? E isso, como eu falei, vai potencializar uma série de conflitos. Primeiro, porque você não respeita os limites que já existiam. Segundo, que você impõe um modelo de sociedade, um modelo de civilização que é absolutamente europeu. Esse modelo de Estados-nação, divisão política administrativa dessa maneira aqui, na verdade, é uma imposição de organização das sociedades europeias. Tá? Então, e os africanos eles já tinham a sua própria organização social, territorial e política aqui. E isso não foi respeitado, certo? Bom, esse hoje é o mapa, tá, oficial aqui da África. Tá? Hoje são 54 estados-nação independentes. O mais jovem é esse aqui, o Sudão do Sul, que foi dividido do antigo Sudão por conta ah, de questões econômicas. Há uma, há uma nova área de exploração de petróleo aqui, e aí, por conta disso, várias potências estrangeiras aproveitaram as disputas que haviam entre etnias diferentes aqui no Sudão e a ONU acabou assinando a divisão do país, tá certo? Então, tudo isso aqui fazia parte de um único país chamado Sudão, e ele acabou, por conta desse conflito e desse interesse econômico, mais especificamente esse interesse petrolífero, das grandes potências, acabou se dando a divisão. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro mapa para vocês e vai ficar claro aqui essa área de exploração de petróleo, tá certo? Bom, que é exatamente esse mapa aqui. Ó, eu estava mostrando para vocês, ó, se liga. É exatamente aqui. Repara como é que é bem perto da faixa de fronteira. Esse mapa ele é muito legal, pessoal. Por quê? Porque olha só, ele resume aqui as principais riquezas do continente africano, certo? Então, ó, o que está envolvido de azul é a produção de petróleo e gás, tá certo? Então a gente vai ter aqui as áreas tradicionais de produção de petróleo e gás na África, aqui na Argélia e na Líbia principalmente, são os dois lugares onde se produz petróleo na África há mais tempo. A mais nova produção de petróleo na África fica aqui, no Golfo da Guiné, e é exatamente da onde está saindo a maior parte do petróleo hoje. Tá? É a mais recente produção e, ao mesmo tempo, o maior volume. Então, você pode ver na legenda, tá? Aparece aqui essas plataformas de roxo, ó, a quantidade de plataformas que tem aqui. É enorme, certo? Exato. É um tipo de petróleo, é um tipo de produção muito similar à que acontece aqui no Brasil, que é a produção offshore, ou seja, a produção em alto mar. É onde se concentra hoje boa parte da produção no, é, é, no continente africano. Tudo bem? Apesar de haver outras áreas, como eu disse, essas aqui da África Central, mais especificamente, essa parte aqui que acabou motivando a divisão do Sudão e do Sudão do Sul, exatamente para que as grandes empresas, as grandes potências tivessem um pouco mais de tranquilidade para fazer a exploração de petróleo aqui, tá certo? Bom, envolvido aqui de vermelho está a produção mineral, tá? E aí a gente tem algumas áreas de destaque, tá? Principalmente aqui o que a gente vai chamar de África Austral, onde eu tenho a África do Sul, que é a maior produtora de ouro do mundo. Aqui também fica a maior produtora de diamantes do mundo, que é Botsuana, aqui, tá certo? E essa outra região aqui, tá certo? Próxima ao Golfo da Guiné, um pouquinho mais acima, chamada África Ocidental, onde você também vai ter uma fortíssima produção de ouro, uma fortíssima produção de diamantes, principalmente em Serra Leoa. Tá? Então, tem inclusive um filmezinho hollywoodiano chamado Diamante de Sangue, que mostra a produção de diamantes aqui em Serra Leoa e como, inclusive, isso gera conflitos políticos e como a exploração dessas atividades econômicas acabou potencializando conflitos que já existiam no continente africano. Tudo bem? Beleza? Então, dá uma olhada com calma nesse mapa aqui, porque ele é bem bacana, bem detalhado, mostra vários lugares, as várias regiões da África que têm
há uma grande disponibilidade de riquezas minerais, que infelizmente não são voltadas para o continente, né, obviamente, porque são explorados por empresas estrangeiras e a maior parte do lucro acaba indo para, essas empresas e acaba indo para os países onde essas empresas têm sede, tá certo? Vou dar mais uma paradinha aqui para a gente voltar em seguida.